Olá, me chamo Lucas e vamos fazer o comentário do segundo conto da obra Olhos d'Água, da autora Conceição Evaristo. O segundo conto ele se chama Ana da Venga e conta a história de dois personagens, a Ana e seu esposo da Venga. A história se inicia em meio a uma aglomeração de pessoas que entram na casa da Ana, que provavelmente fica em uma comunidade, em uma favela. Aquilo representa o que uma festa vai acontecer. Seria o 27º aniversário da Ana, que estava sendo uma festa surpresa para ela. O primeiro em que ela comemora junto com pessoas e acaba fazendo uma festa. Só que ela estava muito preocupada porque a pessoa principal que devia estar lá não está, Da Venga. Da Venga era conhecido como um homem muito forte naquela região. Ele era como se fosse um chefe do tráfico, algo do tipo. Os homens que estavam na festa, todos eles serviam a ele, e as esposas dessas mulheres também. Dessa forma, Ana tinha uma posição privilegiada naquele lugar. E a partir daquele momento em que Ana se encontra sozinha, solitária, triste por ele não estar lá, e preocupada, ela começa a fazer um flashback do momento em que ela conheceu Da Venga. Da Venga ele tinha acabado de cometer um crime e depois de cometer esse crime ele foi para uma roda de samba onde ele viu a Ana dançando. E ele caracteriza ela como uma bailarina nua. E essa caracterização faz com que ele crie um sentimento de proteção. Ele consegue ver segurança nela, que faz até ele lembrar questões da infância, de quando ele era criança e tinha a proteção da mãe, da tia, da avó. E a partir desse momento, a Ana, ela é vista de outra forma. Ela é vista como qualquer mulher na vida do Da Venga que o protegeu. E assim, Da Venga cria afeição por ela. Eles acabam tendo um relacionamento e ele leva a Ana para morar junto com ele. A partir daquele momento, a Ana decide em adotar o seu nome como o seu sobrenome. E isso faz com que ela tenha essa posição privilegiada naquela comunidade. Todos daquele lugar caracterizavam Da Venga como um homem forte, um homem bravo, o chefe do lugar. Mas quando ele estava com a Ana, a sensação era diferente. Ela considerava ele como um menino. E por considerar ele como um menino, porque ele carregava um fardo muito grande do trabalho, do suposto trabalho dele, que era relacionado ao tráfico, provavelmente. Tendo esse fardo muito pesado, ele tinha na Ana uma pessoa com quem ele conseguia descarregar isso. Então, em todos os momentos íntimos dele, é caracterizado como um momento de gozo, pranto, um momento de prazer, de satisfação e, ao mesmo tempo, um sentimento de tristeza. E isso a autora caracteriza com essa palavra, gozo, pranto, a mistura desses dois sentimentos que caracterizam o casal. Durante todos os contos, a autora faz esse jogo de palavras para demonstrar essa dualidade entre alguns sentimentos. Depois disso, é contada uma história à parte relacionada ao Da Venga, que é onde a autora faz uma crítica à questão moral da sociedade. Antes de Da Venga conhecer Ana, ele se envolve com uma moça chamada Maria Agonia. Eles chamavam ela de Maria Agonia porque ela dizia que seria uma agonia viver a vida sem Deus. Da Venga conheceu essa moça na prisão. Ele foi visitar um amigo e ela fazia uma espécie de evangelização. Ele foi visitá-la e a partir disso ele conheceu ela, mas ela não deixava os valores dela para viver com Da Venga. Da Venga chegou a convidar ela para morar junto com ele, mas a partir desse momento ela disse que não iria, porque ela não ia abandonar toda a moral dela, tudo que ela tinha conquistado ali. Ela era filha de pastor, ela era cristã, então ela não iria abrir mão disso para morar com um assassino, com um traficante. E a partir desse momento, Da Venga fica com raiva dessa pessoa, da Maria Agonia, e pede para que um dos seus comparsas cometa o assassinato dela. Ana sabe de todo o histórico que Da Venga teve. Mesmo assim, ela se arriscou em ter a vida que escolheu junto com ele. Na verdade, às vezes ela até se fazia de cúmplice de algumas coisas. Ela sabia de tudo.
Da Venga contava para ela tudo. E nesse momento nós retornamos à cena da festa. Ana continua triste, continua solitária, e de repente Da Venga aparece, fazendo uma surpresa para ela. Nesse momento em que ele aparece, todos curtem a festa, todos aproveitam o máximo que podem e chega em determinado horário, Da Venga pede para que todos se retirem onde ele consiga ficar sozinho com a Ana. Esse momento é o momento onde ele exprime todas as suas emoções, é o momento de gozo, pranto dos dois. E é o último momento em que os dois estão juntos. Porque nesse momento, nessa situação, a polícia está procurando pelo Da Venga e invade a casa deles. E acaba cometendo o assassinato da Ana e do Da Venga. Os dois morrem juntos. E a Ana estava esperando um filho. Um pouco antes dela morrer, ela coloca a mão entre os braços como um sinal de proteção. Ela estava tentando proteger o fruto da relação deles dois, que seria o filho. A autora ela faz uma crítica muito social com relação à história, porque ela enfatiza nos noticiários que aparece a morte de um policial, que Da Venga consegue atingir um policial, e na favela, na comunidade, só se fala da morte da Ana e do Da Venga. Para a sociedade de forma geral, a morte do policial é mais considerável do que a morte de outras pessoas, principalmente daquelas pessoas que estão na periferia, pessoas negras da periferia e que não tiveram as mesmas oportunidades que as outras pessoas de fora. E a autora ela faz uma crítica principalmente relacionada à mulher. Ana se arriscou a viver uma vida e sabia dos riscos que estava se colocando. Então, a autora ela deixa bem claro que a Ana sabia de tudo isso, do que poderia vir a acontecer, mas mesmo assim, aquela poderia ser uma única saída que ela tivesse de ter alguma coisa na vida e poderia se arrepender de não ter. Então, faz uma crítica à violência entre a mulher negra e da periferia. A autora trabalha muito bem esses elementos e consegue inserir todos eles dentro desse conto. Obrigado.